Seja bem-vindo à primeira aula da primeira temporada aqui do nosso Clube do Martelo, tá bom? Esse estudo bíblico que eu vou passar para você hoje, para mim, na minha opinião, é o estudo bíblico mais importante que eu já fiz até o presente momento. Porque o cristão, principalmente o homem, ele não consegue entender o real propósito dele. Ele não consegue viver a real vontade de Deus. E eu pretendo aqui te explicar biblicamente e te posicionar em Deus no seu real propósito de existência. Porque o homem, ou até mesmo a mulher, que entende o propósito da vida em Deus e na Bíblia, ele é inabalável. Ele pode acontecer com ele o que aconteceu com Jó, perder tudo, ele vai se manter firme. Porque nós vivemos tempos de apostasia e tempos onde as pessoas são fracas, onde os cristãos são fracos. Porque não há um propósito, não há uma identidade profunda na palavra do Senhor. E hoje aqui nesse estudo bíblico eu quero te explicar biblicamente o que é isso. Então já separa a sua Bíblia aí, deixa a sua Bíblia aí com você. Você vai ter acesso a esse documento que eu estou lendo aqui na minha tela também aqui embaixo, tá bom? Você pode baixar esse documento em PDF para você ler e reler e absorver bastante o conteúdo, tá certo? Eu estou fazendo aqui uma live exclusiva enquanto eu gravo esse conteúdo, então durante a nossa aula, durante o estudo, você vai me ver respondendo algumas pessoas aqui no chat, porque eu estou fazendo uma live exclusiva. E é isso. Eu espero que esse conteúdo te edifique, que seja de grande valor para a sua vida e que você seja tocado por essa palavra, tá certo? Vamos fazer uma pequena oração. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa que está me assistindo agora, Pai, que ela possa ter o entendimento da Tua palavra, que ela possa entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com ela, Pai. Porque a Tua palavra, ela pode atingir várias pessoas de diferentes níveis sociais, diferentes níveis intelectuais, e ela é versátil, é volátil para cada coração. Não há um coração que seja inalcançável diante de ti, Pai. Eu não sei, não conheço quem está me assistindo agora, mas o Senhor sabe e conhece bem. Então, toca, Pai, os ouvidos, abre o coração dessa pessoa e deixa ela sensível a essa mensagem, para que ela seja tocada e profundamente renovada através de ti, Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de propósito. Por que esse é o primeiro estudo? Por que essa é a primeira aula que eu quero colocar aqui nesse material? Porque não adianta nada você ler a Bíblia toda. Não adianta nada você ter um conhecimento cabuloso de teologia, de história, falar grego, falar hebraico, mas você não saber o seu propósito na terra. Não adianta. Não adianta ter dinheiro, não adianta ser famoso se não souber o propósito, tá? Eu gosto muito de cultura pop, gosto de música, e por que a gente vê sempre essas pessoas tirando a vida? Robin Williams, o Chester do Linkin Park, entre outros que fizeram parte da minha vida e da vida de milhares ou milhões de pessoas, tiraram a própria vida. Por quê? Eles não encontraram propósito no que eles faziam. E isso é perfeitamente possível dentro da igreja, dentro da religião. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Porém, ela precisa ser lida com a interpretação do Espírito Santo. Você precisa ler a Bíblia junto com Deus. Porque só ler a palavra de Deus, mas não praticar, não entender profundamente, não saber qual que é o propósito da palavra para você, é infrutífero. É infrutífero. Porque a Bíblia está lá, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Algumas pessoas vão ter isso como um propósito central da vida delas. Vão ser missionários e evangelistas mesmo de carteirinha, vão andar por aí, abandonar tudo para viver esse propósito. Já outras vão cumprir esse ide dentro do trabalho, dentro da família. Entende? Dentro da própria cidade, não vão ir para longe. E o que acontece com o cristão? O cristão olha, vamos supor, o ministério do missionário que vai para longe, e ele acha que ele não é cristão porque ele não vai lá para a África, ele não vai para a América. Então ele não olha para a casa dele, ele olha para o missionário. Ele olha o id e interpreta o id só como ir para outro país. Isso é a interpretação errada da palavra do Senhor. Isso é falta de propósito. Deus tem um propósito para cada um. E você precisa aprender a identificar. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? Só que antes de eu te explicar
como saber o seu propósito, qual é o seu propósito segundo a palavra, eu preciso fazer uma pequena revelação para sua mente, tá? Abrir os seus olhos caso você não saiba disso. Isso foi algo que o Senhor me deu quando eu estava escrevendo esse estudo. Fala, Jimmy, paz, meu irmão, tudo bom? Eu estava escrevendo esse estudo aqui e o Senhor falou para mim: Daniel, as pessoas confundem propósito com objetivo. E objetivo e propósito não são as mesmas coisas, tá? Os propósitos, eles são aquelas coisas que nós temos dentro de nós. Propósitos são coisas que não dá para vender. Por exemplo, a nossa honra, reputação, família, fé, salvação. Isso são propósitos. São coisas que não têm preço, né? Pelo menos elas não deveriam ter. A gente costuma não respeitar muito quem não tem princípios. Não é verdade? Quem vende a sua honra por qualquer coisa, a gente costuma não respeitar. Já os objetivos... Deixa eu arrumar aqui o microfone. Pronto, o áudio tá limpo. Já os objetivos são coisas que a gente quer ter. Diferente dos propósitos, que são coisas que estão dentro de nós, a gente não escolhe, a gente sente eles. Objetivos são coisas que a gente escolhe, a gente quer ter, né? Coisas que a gente quer ser, lugares que a gente quer chegar. Por exemplo, bens materiais, casa, carro, casamento, faculdade, profissões, né? Quero ser médico, quero ser piloto de avião, quero, que nem eu disse, né? Ser missionário. Isso são objetivos. O cristão tem que saber a diferença de propósito para objetivo. Isso é obrigatório para nós. Porque se a gente confunde propósito com objetivo, nós nos tornamos pessoas comuns, pessoas iguais, nos tornamos pessoas como as que não têm Jesus. Ficamos iguais a quem não tem Jesus. Porque as pessoas que não têm Jesus fazem dos seus objetivos propósitos. Então o cara, ele quer chegar num alto patamar na empresa, ele quer chegar no cargo lá de CEO, de vice-presidente, presidente da empresa. Ele faz isso que é um objetivo, ele faz isso ser o propósito dele. Ele faz isso ser o propósito dele. Entende? Então, já era. Essa pessoa está fadada a perseguir o vento, como disse Salomão em Eclesiastes. Né? Perseguir a vaidade. Não tem como você ter propósito dentro de um objetivo, porque o objetivo ele morre aqui. Né? Diferente de objetivos como céu, objetivos como entender a palavra, esse tipo de objetivo espiritual, ele não morre aqui. Mas a prática dele ainda afeta aqui. Depois, na vida após a morte, você é salvo por Cristo Jesus, não pelas obras. Então, tudo compila, no meu entendimento, que o Espírito Santo tem me dado, tudo compila e corrobora, colabora para nós entendermos que propósito são coisas que não escolhemos, coisas que Deus nos dá, que nós sentimos, que o nosso coração queima, e objetivos, coisas que nós escolhemos, traçamos e gostamos, simplesmente por existir. Então há uma grande distinção disso. Por exemplo, eu posso ter o objetivo de ser um pastor. Eu posso ter esse objetivo. Mas talvez esse não seja o meu propósito. Talvez eu queira ser pastor, sei lá, porque eu acho bonito o pastor de terno no púlpito da igreja. Ou se eu tiver um mau coração, eu quero ser pastor para ganhar dinheiro, para cobrar dízimo das pessoas. Alguns querem ser pastor para conseguir manipular as mentes, para ter controle sobre pessoas, porque são narcisistas. Então você entende? Essas intenções não fazem o meu pastoreado ser um propósito. É só um objetivo da minha carne, um objetivo do meu coração. Agora, se ser pastor for um propósito, isso vai fluir de Deus. Eu nasço com isso, eu quero cuidar de pessoas, eu quero amar pessoas. Entende? Quando eu vejo um mau pastor, eu fico revoltado, eu cuido de pessoas, mesmo sem ter o cargo de pastor, eu cuido de pessoas, eu amo pessoas. Por quê? Porque eu li na palavra que eu devo amar o meu próximo. Então, às vezes, eu nem penso na palavra pastor, mas eu já estou vivendo o propósito de um pastor, eu já estou pastoreando e guiando pessoas. Então, a mesma coisa pode ser tanto um objetivo como um propósito. E o cristão precisa fazer a distinção. Sabe isso que você quer muito, essa coisa que tem no seu coração que você quer muito? Isso é um propósito ou é um objetivo?
Se for um objetivo, você pode viver sem. Se for um propósito, pode se tornar um ídolo na sua vida, se não for santificado por Deus. Entende? Se você trata o objetivo como propósito, você vai idolatrá-lo. Vamos supor, eu queria ser um grande rapper. Era o meu propósito. Só que, na verdade, isso era um objetivo. Eu fiz disso meu propósito. Entende? Então, faça essa distinção. Propósito é coisas que nasceu com você, coisas que Deus te deu, coisas que Deus pediu para você fazer. E propósito geralmente vem acompanhado, geralmente não, né? Sempre vem acompanhado de renúncia, de deixar coisas para trás, tá? Então agora que você já sabe a distinção entre esses dois, porque é muito fácil confundir, né? Propósito com objetivo. Agora que você já sabe a distinção entre eles, eu quero que você aprenda aqui, tá bom? Nesse estudo bíblico. Qual que é o propósito de Deus para nós? Como ter o mesmo propósito de Deus no nosso coração? E como podemos ter objetivos de vida saudáveis diante do Senhor? Porque não é nem saudável que a gente viva 100% objetivos, vamos nos tornar pessoas mesquinhas, carreiristas e materiais. E também não é 100% saudável que a gente tente viver propósitos o tempo inteiro, sendo que Deus não pediu. Deus também pediu para a gente ser humano. Nós somos seres humanos. Ide a todo mundo pregar o evangelho. Você é a luz do mundo, sal da terra. Ou seja, você ainda é daqui. Nossa casa não é aqui, mas nós estamos aqui. Neste momento estamos presentes aqui. Então podemos ter objetivos, podemos ter bens materiais, podemos casar, podemos ter relações sexuais, podemos viver uma vida comum. Só não podemos pecar. Então, eu preciso que você entenda, para você ser um cristão completo, alicerçado na palavra do Senhor, o propósito de Deus para o ser humano em si, para todos, isso é o centro da nossa alma, do nosso coração. Como você vai ter esse propósito no seu coração? Porque saber qual é e ter esse propósito no coração são duas coisas diferentes. Muitas pessoas sabem, Deus quer que eu vou para a igreja, mas não vão. Deus quer que eu ame o próximo, mas não ama. Então, eu quero que você entenda como fazer o nosso coração seguir pelo propósito de Deus e também como você vai ter uma vida saudável, um objetivo bom, né? Aproveitar a vida de um jeito bom também, para não ser um alienado religioso, tá certo? Então agora, usando a Bíblia, eu vou tentar te responder essas 3 perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, né? Qual é o propósito de Deus para nós? Vamos lá. Gênesis capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 10 vai nos dizer assim: essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para todos os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Isso é Gênesis, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 10. Lendo esse texto, nós podemos observar que lá na nossa criação, antes do pecado existir, Deus já tinha um plano bem definido para nós, os seres humanos. Muitos ateus e incrédulos pensam assim: por que Deus criou o ser humano se ele sabia que o ser humano ia se corromper? Por que Deus criou o ser humano se sabia que ia existir a fome? Deus não é um ditador. Deus cria e sempre dá a opção da criatura não obedecer se ela quiser, tá? Isso é um assunto até para outro estudo bíblico. Eu já escrevi um estudo bíblico sobre obediência. Vai estar aí, nessa primeira temporada aí, vai estar aí. Mas, no resumo é isso. Deus te criou e me criou com um objetivo direto.
tá? Com objetivo direto. Adão e Eva decidiram não seguir esse objetivo. Mas isso não significa que o objetivo deixou de existir. O objetivo existe. Você tem um propósito. Talvez seu pai te abandonou, sua mãe te abandonou, seu filho não gosta de você, seu marido te trai, sua esposa te trai e não gosta de você. Mas Deus é fiel a você e tem um propósito para você. E ele não desonra a parte dele desse contrato, dessa aliança. Você desonra a sua, eu desonro todos os dias minha aliança com Deus e tenho que me arrepender e pedir perdão. Mas ele não desonra em nenhum momento. Essa aliança é real, esse propósito é real. Esse é o propósito de Deus para nós, que eu já vou falar exatamente qual é, tá? Pai do Senhor, irmã Maria Luísa, tudo bem? Tá faxinando a casa aí, ouvindo a live? Glória a Deus, minha irmã, Deus abençoe. Landepil, Deus abençoe também. Você acha que Deus tem mais criações além de seres que a gente não precisa saber? Isso é um mistério, Lander, não dá para saber não. É um mistério. Sim, pessoal, estou um pouco rouco, mas estou aqui gravando a primeira aula do Clube do Martelo, o nosso clube de estudo bíblico da Palavra de Deus, que treina homens e também mulheres para impactar o mundo. Vamos lá. Deus nos projeta, nesse texto aí de Gênesis, ele nos projeta em meio a um jardim perfeito, numa terra perfeita, tá? Não havia pecado, não havia dor, não havia nada que há no mundo de hoje. Ele nos projetou no local perfeito. E no final do versículo 5 ali, me chamou a atenção a parte que diz assim, ó: e não havia homem para lavrar a terra. Então, bingo! Nós já achamos um objetivo da criação do homem: cuidar da terra. Olha que legal. No versículo 7 ele completa: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Nós somos feitos de terra para cuidar da terra. Esse é o propósito da nossa vida humana no corpo, tá? Na carne aqui. A vida humana como ser humano, este é o propósito: cuidar da terra, tá? Então, é importante ressaltar isso, porque as pessoas acham que esse é o nosso propósito final. É todo o nosso propósito. Não, isso é parte do nosso propósito. Cuidar do meio ambiente, cuidar dos animais, cuidar do nosso semelhante. Propósito aqui na Terra. É isso. A gente planta, colhe, cultiva, rega, alimenta os animais, educa pessoas, cuida do outro. Esse é o propósito. Tá? Deus criou a gente para não ter defeito. Não era para a gente ter defeito. A gente escolheu ter defeito. Mas não era para a gente ter defeito. Éramos perfeitos. Nós fomos criados perfeitos. Tá? E ainda no versículo 7 tem outra observação interessante sobre o nosso propósito. Tá? Só que dessa vez do nosso propósito espiritual. Porque nós somos seres físicos e espirituais também. Tá? Animais são seres físicos. Anjos, demônios são seres espirituais. Nós, seres humanos, somos os únicos seres que somos físicos e espirituais. Então, logo, a gente tem um propósito físico e um propósito espiritual. Capite? Deu para entender? Então, ó, no versículo 7 tem uma coisa interessante sobre o nosso propósito espiritual. No 7 diz assim, ó: e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui claramente nós vemos que a nossa alma, essa voz aí que está me ouvindo falar aí na sua cabeça, que está me olhando falar e raciocinando se é verdade ou não o que eu estou contando, tem uma voz aí, tem uma consciência aí. Isso aí se chama alma, tá? E isso é um sopro de Deus, é um de Deus. É o sopro. Claramente, tá? Isso é claro. Tem muitas pessoas que podem achar que isso é heresia, mas não é. Claramente, a nossa alma é parte de Deus. Deus é comunhão em si. Tanto que ele em si já são três, né? Ele mesmo se manifesta de três formas, porque ele em si já é comunhão. Nós somos parte dele. Como criação, somos parte dele. Ele nos soprou. Então, a nossa alma saiu de Deus. Entende? A nossa alma saiu de Deus. Então, ó, reflete sobre isso aqui. Se o corpo que saiu dessa terra não vive sem o ar dela, sem o alimento que a terra produz, o corpo mesmo, carne, barro,
Como que a alma, que é literalmente o ar de Deus, o sopro de Deus, sobreviveria sem Deus? Entende? É insano pensar que eu vou estar completo, que eu vou estar satisfeito sem Deus. A minha alma tem fome, ela tem sede de algo. E qual que é esse algo? É o algo que me trouxe a existência. É o algo do qual eu saí. Deus. Longe de Deus é como o corpo sem comida, sem água. Longe de Deus é como o corpo sem ar. Não há vida. Há morte. Entende? A morte. Essa resposta que tem no Gênesis é profunda para você saber o seu propósito. Tem muitos cristãos que não entenderam isso ainda. Tem homem na igreja, mulher na igreja, 20 anos, 30 anos de evangelho e ainda não entendeu isso. O propósito é o namoradinho, é a namoradinha. O propósito é o marido, é a esposa, é os filhos. Não, isso daí é propósito que Deus confia a nós. É propósito de carreira, mas não é propósito de criação. Você não foi criado para ter uma família. Não, Deus te dá a opção de ter uma família. Ele até te ordena em alguns casos. Mas não é o seu propósito final, casar e ter filhos. Seu propósito final é ir para o céu, tanto que lá no céu não terá casamento, lá não vai ter esposa, não vai ter filho. Entende? Então a gente tira o lugar que preenche a nossa alma, que era para ser Deus preenchendo nossa alma, e dá esse lugar para outras coisas, para bens materiais, para namoro, para casamento, para dinheiro, para carro, para ser aplaudido na igreja, para cargo. Ah, eu sou missionário, eu sou missionária, eu sou pastor. Não! Tu é criação de Deus, tu é sopro de Deus. Sua consciência saiu de Deus. É para Ele que você tem que voltar. Mantenha esse propósito com você, ande com esse propósito 24 horas por dia, até o último dia da sua vida. Não esqueça esse propósito, você saiu dele para voltar para ele. Qualquer coisa que você colocar neste lugar de Deus na sua vida vai se tornar um problema, vai dar ruim, não vai te satisfazer. Qualquer coisa que você tentar colocar neste lugar onde é para ser de Deus, que é o lugar do propósito, é o espaço do seu coração para o propósito. Qualquer coisa que você tentar colocar aí vai te gerar problema. Vai fazer você esfriar na fé, vai te afastar do teu Criador. Por isso que às vezes você está fraco, triste, depressivo, cansado, não consegue dar um glória, não consegue evangelizar ninguém, não consegue ler a Bíblia, não consegue fazer um post no Instagram, no WhatsApp, no seu status falando que Jesus é bom. Não consegue fazer nada. Porque não sabe de onde você saiu, não sabe o teu propósito. Esqueceu que tu foi feito perfeito num jardim. O pecado te contaminou, mas você está caminhando de volta para esse jardim. Vai ter empecilhos, vai ter aflições, vai ter uma cruz, vai ter chicotada, vai ter rejeição, vai ter cuspe na tua cara, mas no fim é um jardim onde você é perfeito com Deus. De novo, glória a Deus. Aleluia por isso. Entende? Por isso que Paulo fala, tudo posso suportar naquele que me fortalece. Muitos distorcem esse versículo, mas é tudo posso sofrer, tudo posso suportar de perseguição naquele que me fortalece. Por quê? Porque o Paulo sabia o propósito dele, Paulo viu Jesus, Paulo conhecia a Torá e a Tanakh, que são Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e a Tanakh é o Velho Testamento judeu. Paulo era religiosíssimo no Velho Testamento, então ele sabia do Gênesis. Com certeza Paulo conhecia Gênesis de ponta a ponta, muito melhor que muitos de nós hoje. Acho que a grande maioria de nós. Né? Se bem que hoje tem hebraístas aí, tem grandes teólogos também. Mas Paulo conhecia muito bem, então ele sabia quem ele era. Ele falou, isso é uma conjectura, né? Ele falou dentro de si, o Deus do Gênesis, o Criador, andou na terra. E mesmo eu perseguindo os seguidores dele, ele se revelou a mim. Paulo pensando, né? Porque é o mesmo Deus. Então ele entendeu e falou, tudo eu posso suportar. Você aguenta qualquer coisa se você souber esse propósito que você saiu de Deus. Se você saiu de Deus, se sua consciência saiu de Deus, o seu vizinho vai te desanimar? Um pastor que rouba dízimo vai te desanimar? Vai fazer você parar de seguir Jesus?
Uma perseguição no seu trabalho vai te desanimar? A morte de um familiar vai te desanimar? Se você entendeu que você é sopro de Deus e saiu dele? Você pode ficar abalado, destruído emocionalmente, até corporalmente, fisicamente. Mas nunca você vai negar o seu Jesus, o seu Deus. Você será blindado, marcado com este selo. E esse é o meu objetivo aqui. Eu estou longe de ser perfeito. Nunca serei aqui nessa terra. Eu vou ser perfeito depois da minha morte. Mas eu carrego essa convicção comigo que eu fui marcado de forma que eu não consigo mais voltar atrás. Porque eu entendi de onde eu saí. Ninguém mais me engana. Ninguém mais rouba a minha atenção, o meu coração. Eu posso me distrair no Instagram, eu posso me distrair no TikTok, perder tempo da minha vida, me sentir culpado depois, mas eu sempre voltarei à minha origem. Eu sempre voltarei ao Gênesis, ao Éden, porque esse é o meu objetivo. Esse deve ser o seu objetivo, cristão. Acima de filho, filha, mãe, pai, vó, dinheiro. Este é o seu objetivo. Entendeu? Porque essa é a primeira aula. Se você não tiver isso, nada vai funcionar na sua vida. Você vai ser disfuncional. Você vai para a igreja e não vai sentir mudança na sua vida. Você vai obedecer às regras da Bíblia e do pastor, mas não vai sentir mudança. Você vai alimentar o faminto e o pobre, mas não vai sentir mudança. Porque você está fazendo porque alguém mandou você fazer. E não porque você conhece aquele que mandou você fazer. E não porque você entendeu de onde você veio. Entende? Isso que separa o religioso do cristão. Aleluia! E agora, no versículo 8 e 9, nós vemos que Deus coloca o ser humano, a sua criação, num jardim que tem árvores agradáveis para tirar comida. Uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, tudo que o homem precisava estava ali no jardim do Éden, incluindo até o que o homem não precisava, que era conhecer o mal. Só que o propósito de Deus era saber se o homem cumpriria sua vontade ou tentaria traí-lo. E o fim você já sabe, né? O homem trai a Deus e se torna um conhecedor do bem e do mal, que é o que somos hoje, né? E olha aí, ó, o conflito de objetivo e propósito de novo. Eva colocou o objetivo de conhecer o desconhecido, né? Colocou a curiosidade acima do propósito de obedecer a Deus. Eva colocou a curiosidade de conhecer o mal acima do propósito, né? O objetivo acima do propósito, olha que coisa. E isso causou a queda da humanidade, né? Então, ó, desde o começo, entenda, qual que é o propósito de Deus para mim? Ai, será que Deus quer que eu vou para a China? Será que Deus quer? O propósito de Deus para você desde o começo é você estar com Deus. Esse é o propósito de Deus para você. Deus te colocou num jardim perfeito, te criou para ele passear por lá e conversar com você, bater papo, ter comunhão. O propósito de Deus é estar com você. Entende? Na verdade, perdão, o seu propósito é estar com Deus. Entende? É comunhão, desde o começo, tá? Esse é o propósito da sua alma, é para isso que você existe. Para estar com Deus em união e em comunhão. Esse é o seu propósito, tá? E fora desse propósito, fora do jardim, não há felicidade. Não há felicidade. Nada pode preencher esse espaço, nada pode substituir o espaço da alma igual Deus preenche. Nada pode substituir isso. O espaço da alma é de Deus. É de Deus. Tendo dito isso, e agora que você entende qual que é o seu propósito na Terra, por que você existe para estar com Deus. Sua alma existe para estar com Deus. E o seu corpo existe para cuidar da terra. Ponto. É isso. Agora que você entende isso, vamos para a pergunta número 2. Como ter o mesmo propósito de Deus? Porque é perfeitamente possível e comum que a gente não queira estar com Deus. Que, sei lá, o meu propósito é ganhar dinheiro. Tem pessoas que vão falar, o meu propósito é dormir com um monte de gente aí, fazer sexo com um monte de pessoas. E cada um tem um tipo de propósito, que isso não é propósito, né? A gente sabe que é objetivo, mas chama de propósito. Então, como que eu faço para o meu coração queimar e querer estar com Deus? Isso se resume a um princípio. Tem que ter um princípio, né? Que é a obediência. Quanto mais você obedece a Deus,
mais próximo você fica dele. A oração, o jejum, a leitura da palavra é o que te faz querer obedecer. E obedecer com mais quebrantamento e facilidade, se você estiver próximo de Deus pela oração, jejum e palavra. Só que só orar, jejuar e ler a Bíblia sem obedecer não tem fruto algum. Vamos lá, Gênesis de novo, Gênesis 22, versículo 2 e 3. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Vou fazer uma pergunta para você aí que está me assistindo. Você sairia da sua casa para matar o seu próprio filho feliz? Você sairia de casa comemorando para matar o seu próprio filho? A não ser que você seja um psicopata, é óbvio que não. É óbvio que não. A gente costuma achar que Deus falou: olha, Abraão, vai lá e sacrifica o seu filho. E Abraão só foi assim de boa. Não. Cada passo que Abraão dava no Monte Moriá, em sentido ao local onde ele ia sacrificar Isaque, era um peso gigante. Imagina a tristeza daquele homem. Estava indo matar o próprio filho. Só que ele obedeceu. No fim da história a gente sabe, Deus falou, não precisa, era só para ver se ele tinha coragem. Mas ele obedeceu. Mesmo que aquilo fosse acabar com ele, ele preferiu obedecer a Deus. Ele colocou Deus acima do seu filho, assim como Jesus disse. Jesus nem tinha chegado à terra ainda. Mas ele já cumpriu o que Jesus disse, porque Jesus disse: qualquer um que amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Se você ama seu parente mais do que a Deus, você não é digno de Deus. Ele colocou tudo abaixo de Deus. Deus ficou no topo. Ele colocou Deus acima do seu casamento. Porque imagina, o único filho de Sara, ele ia matar. O que Sara ia fazer com ele, rapaz? Ia destruir o casamento dele. E por fim, ele colocou Deus acima dele mesmo, que é a coisa mais difícil para nós. A obediência faz você ter o mesmo propósito de Deus no seu coração. Porque você vai morrer para você mesmo, é isso. Ser cristão é morrer. Quero ser pastor, quero ser evangelista, quero pregar o evangelho, quero converter o meu pai, a minha mãe. Morre. Morre, Daniel? Como assim? Morre. Não estou falando da morte do corpo, nem da morte da alma. Estou falando da morte de si mesmo. Quando você desiste de você, de tudo que você ama, de tudo que é importante por Deus, isso é a morte. Isso é a cruz. Jesus olha para a cruz e desiste de tudo que ele é. Tudo que ele significa. Ele teve que deixar na cruz. Porque ele é santo. Não há consequência para o santo. Não há pecado em Cristo, em Jesus. E ele foi castigado pelo pecado de outro. Ou seja, ele deixou tudo o que ele era. Toda a essência do ser dele. Ele se despiu da glória. Se despiu de ser Deus. E foi cuspido, chicoteado, humilhado, zombado. Morreu para si mesmo. O próprio Deus, o Criador, não precisava fazer isso. Mas ele fez. E eu e você, meras criaturas insignificantes dessa terra, queremos bater no peito e falar que a gente é alguma coisa. Não, eu sirvo a Deus, mas o meu namoro eu não largo, não. Eu sirvo a Deus, mas o meu forrozinho, a minha cervejinha, isso aqui, eu não largo, não. Eu sirvo a Deus, mas tal coisa não. Sem nem perguntar para Deus o que Deus acha. Tem muitas coisas que nem são um pecado, mas a gente não pergunta para Deus o que Deus acha. E aí se torna pecado de orgulho, de ego. Morrer para si, obedecer, é despir-se de si mesmo. É olhar na cara do seu inimigo, do cara que te humilha, do cara que te persegue e falar: eu te perdoo.
eu vou orar por você para que a sua alma seja salva do inferno. É olhar na cara da esposa que traiu, do marido que traiu e falar, olha, eu te perdoo. Eu não vou continuar casado com você, mas eu te perdoo e te amo em Cristo, que a sua alma seja salva e Deus tenha misericórdia de você. Só alguém que não tem orgulho e não tem ego nenhum no coração consegue fazer isso, irmão. Só alguém que tem o coração igual de Cristo consegue fazer isso, irmão. A pessoa que não tem um coração igual de Deus, ela é vingativa, ela é maldosa, ela não obedece, ela é rebelde. Sacou? Quer ter o mesmo propósito de Deus? Obedeça e morra. Morra para si mesmo. Porque ter o mesmo propósito de Deus é ter confiança absoluta nele. Se hoje ele te mandar terminar um relacionamento, você termina. Se for para terminar uma amizade, você termina. Se for para sair de um emprego, você termina. Você sai. Se for para se afastar de alguém, você se afasta. Você deve obedecer mesmo que não veja sentido nenhum nessa ordem. Deus chega para Abraão e fala, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra desconhecida que eu vou te mostrar onde é. Abraão saiu sem rumo por aí. Não existia Bíblia, não existia pastor, não existia padre, não tinha ninguém. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Isso é assim que você vai ter o coração alinhado com o coração de Deus. Você vai estar no mesmo propósito de Deus, obedecendo. Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Viver o propósito de Deus é confiar 100% nessa palavra e deixar Ele nos guiar por onde Ele quiser e da forma que Ele quiser. Não se moldando ao padrão do mundo, e renovando a nossa mente. Como que renova a mente? Eu tenho um propósito. Eu sou um sopro de Deus. Eu preciso obedecer para ter o mesmo propósito de Deus. Mesmo que eu tenha que morrer, eu vou obedecê-lo. É assim. É assim, meu irmão. Abraão fez o contrário do que Eva fez. Eva trocou, o propósito para ter um objetivo. Abraão trocou o objetivo de ser pai pelo propósito de obedecer a Deus, pela obediência a Deus. Olha que coisa linda. Então, relembrando qual que é o propósito de Deus para nós. Eu quero que você aprenda isso, que você decore isso, que você grave isso na sua alma. Qual que é o propósito de Deus para nós? Comunhão. O propósito de Deus para nós é comunhão, conviver com a gente. Nosso propósito é estar com Deus por toda a eternidade para sempre. Amém. E como viver esse propósito e ter esse propósito no nosso coração e não se embebedar, não ficar bêbado, dopado, letárgico por outros propósitos falsos e objetivos da vida. Obedecendo a Deus sem questionar. A Deus. Seu pastor você pode questionar, o padre você pode questionar eu que estou aqui te ensinando. Questione tudo e todos, mas a Deus não. Se Deus mandar você fazer algo, faça. Se ele falou pela boca de um profeta, a Bíblia diz que você deve julgar a profecia. Vá orar e fale, Deus, aquilo que o profeta falou é verdade? Não saia fazendo loucura. Mas se Deus falou no seu coração, você sentiu, sonhou, Deus te mostrou em visão, Deus te falou na Bíblia, obedeça. Esse é o propósito. É assim que você vai ser feliz, completo. Ele sabe o que é melhor para você, tá? Ele sabe. Ele sabe o que é melhor para você. Então obedeça a Deus ao invés de obedecer o ser humano. Obedeça a Bíblia. E ponto final, tá? E agora, sabendo dessas duas respostas, que agora você já sabe qual é o seu propósito de existência e como ter o mesmo propósito de Deus. Você já sabe. Agora a gente pode ir para a próxima pergunta, E aqui para mim foi uma das coisas mais libertadoras que eu já descobri. Que é como ter objetivos de vida sem pecar. Como que a gente faz isso? Desde que eu me converti, a coisa mais legal que eu descobri foi que Deus não odeia meus sonhos nem meus propósitos. E eu posso vivê-los juntamente com Deus. Antes eu pensava que Deus só queria que eu ficasse na igreja de terno e gravata e não fizesse mais nada, além de trabalhar, orar, jejuar e ler a Bíblia.
Isso é uma grande enganação. Deus não quer que você fique trancado dentro da igreja com terno e gravata. Oh, glória, aleluia, e você viva isso 24 horas. Não é o que Deus quer, tá? Se tem uma coisa que nós aprendemos com Jesus quando ele fala sobre os fariseus, é que jejuar, orar e ir à igreja podem até ser pecado, dependendo da intenção do coração da pessoa. Por exemplo, o irmão que vem para a igreja para mostrar às pessoas como ele é mais santo e mais espiritual do que os outros, ele está pecando. Uma irmã que vem para a igreja para mostrar as roupas dela para as outras irmãs e gerar inveja, ela está pecando. Jovens que vêm à igreja só por causa do namorado, da namorada, e na verdade nem ligam para o que é ensinado ali, estão pecando. Tá. Então esse pensamento de que viver o propósito de Deus é você sentar a poupança lá na cadeira e fingir que você não é um ser humano normal e só fala varão, varoa, isso é mentira. Tá? Olha o que Jesus diz. João 8,36, meu versículo favorito da palavra. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui nesse texto, Jesus está falando sobre ser livre do pecado, justamente aos fariseus que viviam de fingimento e aparência. Essa liberdade que Jesus oferece a quem segue ele, significa poder viver literalmente livre de tudo e de toda influência. Qualquer influência. Agora nós podemos escolher o nosso caminho, seja ele luz ou trevas. Antes eu não podia escolher o meu caminho. Antes eu era pecador, amava o pecado, vivia as obras da carne e do pecado e ponto. Eu era escravo disso. Agora eu sou liberto. Eu escolho se eu vou me render ao pecado ou não. Porque a luz habita em mim. Embora a minha carne seja pecaminosa e tenha inclinação a querer fazer o pecado, eu tenho o poder de escolha. O Espírito Santo me dá o poder de escolha. De olhar para o pecado e falar não. Entende? Eu tenho esse poder de escolha agora, tá? Então o meu objetivo de vida, ele deve ser algo que não vá contra a Bíblia e a vontade de Deus. E é só isso. Tão simples, né? Nada me impede de ter objetivos normais e perguntar para Deus se ele me apoia. Essa tela aqui tá uma bênção. Meu Deus do céu, me ajuda, Jesus. Essa tela tá uma bênção. Nada me impede de ter objetivos de vida normal e perguntar para Deus se ele me apoia ou não. Deus não quer que eu fique trancado na igreja, mas também não quer que eu fique trancado no trabalho. Também não quer que eu tenha um trabalho que me impeça de ir à igreja. Entende? Deus quer equilíbrio. Deus quer moderação. A Bíblia manda nós sermos moderados. É o que a Bíblia diz. Tá? Então vamos supor, você vai chegar, quer ter um objetivo de vida saudável? Você vai chegar e vai falar, Deus, quero ser jogador de futebol. Posso? Isso vai atrapalhar, Senhor, os seus sonhos para mim, a tua vontade para mim? Deus, eu quero cantar rock, quero cantar rap. Isso vai atrapalhar? Eu posso? Deus, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer medicina, eu quero cursar direito. Eu posso, Jesus, isso vai me atrapalhar? Deus, eu quero trabalhar fora do país, eu quero ir para outro estado trabalhar. Isso vai me atrapalhar, Jesus? É do seu querer? É isso que o cristão faz. É assim que você tem objetivo de vida saudável. Não importa o que você quer fazer. Se você quiser que o seu objetivo seja abençoado e dê certo, pergunte a Deus se esse seu objetivo não vai atrapalhar o propósito maior dele, tá? Veja também se a Bíblia não proíbe, tá bom? Não adianta você ir lá perguntar para Deus, Deus, eu posso abrir um OnlyFans? É óbvio que não. Ai, Deus, eu posso ter duas esposas? Eu posso transar com a minha namorada? É óbvio que não. São objetivos toscos, né? É claro que não. Vê se está na Bíblia, tá? Se você não achar uma resposta na Bíblia, você vai lá e fala com Deus. Deus, eu posso ou não? Né? E peça para Deus ir com você até o fim desse objetivo. E que também dentro desse objetivo não deixe você se corromper. Porque tem pessoas que têm o objetivo de ter prosperidade na vida. Tem pessoas que têm o objetivo de ser pastor. Peça para você não se corromper. Peça para esse objetivo não se tornar mais importante do que o propósito. Porque você pode ver as pessoas te admirando, pode começar a achar que você sabe demais, que você é usado por Deus demais e se perder. É assim, é simples assim. As pessoas fazem todo um rodeio, né, para falar de objetivo de vida. Ah, isso pode, isso não pode. Não. Fala com Deus. Ele é o seu pai, não sou eu o seu pai. Não é o pastor o seu pai. Nós somos aconselhadores.
Somos homens de Deus na terra que aconselham. Assim como você deve aconselhar pessoas ao seu redor. Mas eu não posso te proibir de nada. Pelo menos nada que a Bíblia não proíba. Entende? Quer ter objetivo saudável? Tenha experiência com Deus. Tenha intimidade com Deus. Eis aí a melhor forma de viver um objetivo de vida sem pecar contra Deus. Um objetivo de vida abençoado. Tá? Aqui vão alguns exemplos de pessoas que não fizeram isso e quebraram a cara. Esaú trocou o objetivo da primogenitura, né, o propósito da primogenitura, pelo objetivo de satisfazer a sua carne. Esaú trocou a herança espiritual e financeira do seu pai e seus antepassados por um prato de sopa, uma bacia de sopa. Judas trocou o reino dos céus e o chamado apostólico. Judas ia participar do grupo que evangelizou o planeta. Os apóstolos evangelizaram o planeta. Judas ia fazer parte desses apóstolos. Lá na Nova Jerusalém, tem o nome dos 12 apóstolos lá. Judas perdeu a chance de ter o nome dele lá. Perdeu esse propósito pelo objetivo de quê? Ficar rico. 20 moedinhas de prata. É mole, pessoal. É mole. E por fim, o nosso mestre perfeito, vindo contra tudo isso. Né? Que ele fez algo que para nós é quase impossível. Eu disse quase, né? Porque nós temos que tentar alcançar esse padrão. Jesus uniu o propósito ao objetivo. Ele fez da vontade de Deus o seu maior propósito e objetivo de vida. Na verdade, ele fez a vontade de Deus ser o seu único objetivo. Era o que Jesus vivia. Jesus encarnou o propósito nele mesmo e viveu aquilo de corpo e alma. Esse é o padrão que a gente deve buscar. Tem um trecho, se eu não me engano, está em João, não tenho certeza. Mas depois você dá um Google aí, não está aqui no documento, aqui no PDF, mas depois você dá um Google. Que os apóstolos estavam preocupados com Jesus porque ele estava muito tempo sem comer. E Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Ou seja, ele colocava a obediência acima de tudo, até de se alimentar, até das necessidades básicas da vida. Esse é o padrão que nós devemos buscar alcançar. Morrer por Cristo, se necessário. Né? Se necessário, também até perder tudo. Mas nunca deixar de viver o propósito de Deus para nós. Em Lucas 22, 42 ao 44, diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Você tem noção disso? Ninguém, irmão, ninguém quer sentir dor. Jesus não era masoquista. Tem pessoa que acha, Jesus era masoquista. Jesus era suicida, ele se matou. Não, ninguém. Ele sabia que ele ia morrer. Igual Isaías fala, como uma ovelha muda indo ao matadouro. Uma ovelha indo para ser abatida, para ser morta. Jesus sabia, mas ele não queria. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém ama sofrer. Ninguém ama humilhação. Jesus sofreu grande angústia. Ele suou sangue. Você tem noção que é suar sangue? Isso é um desespero, uma angústia gigante. Ele não queria. Eu não sei que outro objetivo Jesus poderia ter. Mas até os 30 anos de idade, Jesus foi Deus no corpo de um homem, mas foi um homem comum. Ele não exerceu o ministério de Deus até os 30 anos. Então ele não tinha, não sei que tipo de objetivo ele teve. A Bíblia não fala. A única coisa que fala é que com 12 anos ele se separou dos seus pais para discutir no templo. Mas tudo nos leva a entender que o único objetivo de Jesus foi obedecer a Deus acima de tudo. Mesmo que fosse sentir dor, frio, fome, humilhação. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito de Deus para nós. É isso. Não tem rodeio.
Tudo que não faz parte disso são objetivos e são lícitos. Mas aí você pergunta para Deus: Deus, posso tal coisa? Deus, posso trabalhar em tal coisa? Deus, posso estudar tal coisa? Deus, posso fazer tal coisa? Objetivos. Mas nunca coloque esses objetivos acima do propósito de morar na glória, de obedecer incondicionalmente. E busque ter o seu coração nisso, tá? E para finalizar, isso aqui eu não posso terminar esse estudo bíblico sem te dizer que há propósitos individuais, né? Assim como de Jesus na cruz, que veio à terra para padecer pelos nossos pecados, José na prisão, que o objetivo dele era, que o propósito dele era ser um governador do Egito, tá? E tanto outros exemplos na Bíblia. Tem propósitos individuais, mas aí você vai orar, jejuar, falar com Deus para descobrir qual que é o seu propósito individual. Mas aqui eu te falei do teu propósito geral, o que você tem que entender, e eu vou recapitular mais uma vez. Você existe para estar com Deus e estar em comunhão com Deus. Para você conseguir fazer isso, você precisa obedecer, porque assim o seu coração estará alinhado ao dele, tá? E você pode viver objetivos de vida, qualquer tipo de objetivo de vida, desde que sejam saudáveis para a sua fé e Deus te permita. É isso. Entendendo isso, você está pronto para as próximas aulas aqui desse material, para os próximos estudos bíblicos aqui do nosso clube. Tá certo? Entendendo isso, você está pronto para discipular pessoas. Você está pronto para viver a vida cristã. Porque agora você entendeu quem você é, como você vai ser o que você tem que ser e o que você pode fazer sem deixar de ser quem você deve ser. Glória a Deus. Glória a Deus. Os propósitos individuais, fora esses, eles vão ser descobertos na sua vida particular com Deus, né? Você vai sentir um chamado, você vai sentir vontade, seu coração vai queimar para fazer coisas. E Deus vai confirmando esses propósitos, esses objetivos. Não, são propósitos mesmo, não são objetivos, né? A você ao longo da sua comunicação com Ele, tá? Alguns cantam, outros pregam, outros lideram, outros são pacientes. Cada um tem um dom e um propósito individual no reino de Deus e cabe a cada indivíduo descobrir o seu. Mas esses que eu ensinei aqui são os propósitos universais para todos, do mais novo ao mais velho, o preto, o branco, o rico e o pobre, todos. Se você existe, respira e tem uma consciência, você precisa aprender isso para você estar com Deus e ser salvo e exercer com excelência o chamado de Deus para você. Amém? Dito isso, eu te vejo na próxima aula. Não esquece de baixar o PDF que vai estar aqui embaixo dessa aula aqui. Você vai poder baixar o PDF aí, tá bom? Para você ler, reler. Assista essa aula mais vezes. Remoa isso várias vezes dentro de você. Se alimente dessa palavra, tá bom? Para que você cresça no conhecimento da graça de Deus. Muito obrigado por fazer parte desse projeto lindo. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima aula. Valeu. Tamo junto. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.